Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer aqui até o resumo do mês de agosto. Foi um mês com muito pouca atividade, porque foi um mês de férias. E isso notou-se aqui no canal, não tive muitos vídeos, mas mesmo assim tentei dar alguma atividade na mesma, o que me obrigou a ter que planear e criar todos os vídeos antes e depois divulgar e planear e etc. O que é sempre pesado, mas é feito com prazer e feito com gosto e para dar o contributo, o meu contributo possível aqui à nossa comunidade. E sabemos que não podemos parar, porque senão é complicado manter ativo este tipo de projetos. Então, coisas que eu fui fazendo. Este mês foi especial por uma coisa, porque foi a conferência ACOG 2021, que é a Conference on Games, que decorreu na Dinamarca, em Copenhaga. Fui lá por Zoom, não é? Fiz assim uma pausazinha, numa conferência muito interessante, com artigos muito interessantes. Vi vários artigos também sobre jogos de tabuleiro e jogos analógicos, mas claramente tudo que são conferências deste tipo são dedicadas a jogos digitais, mas o game design tem muitas semelhanças, portanto não se separem, mesmo naquelas que são de jogos digitais, há sempre a dimensão analógica, porque é muito importante para estudarmos os jogos como objetos que não têm propriamente de ser físicos, mas que têm características. Portanto, apresentei lá um artigo sobre as distinções, ou se devemos dizer mecânicas ou mecanismos, propondo chamemos uma framework, mas um modo de organizar aqui, conceptualizar as diferenças entre este tipo de coisas. No modelo que foi debatido e com outros colegas de outras universidades, neste caso a Universidade de Aveiro, nós acabámos por criar aqui a ideia de partindo do MDA, do Mechanics, Dynamics and Aesthetics, mecânicas, dinâmicas e estéticas. Nós fomos a um outro artigo de outros investigadores brasileiros, de Duarte e Baitola, em que eles mudam este fluxo deste sistema de design, de compreensão de design, colocando o jogador no centro que interage diretamente com os mecanismos, ou neste caso com as mecânicas. E esta introdução é que existem mecanismos e mecânicas, e o mecanismo é aquilo que é a parte mais individual daquilo que é um sistema de jogo, em que os jogadores ativam ou então, depois de ativarem, é algo que se ativa depois de uma outra coisa ter sido ativada, ou seja, mecanismos em cadeia. Isto pode acontecer, mas são aqueles elementos que nós conseguimos isolar, enquanto as mecânicas são todos estes mecanismos combinados que têm um movimento. Depois provavelmente eu farei um próprio vídeo para os jogos sérios para explicar isto. Portanto, o artigo foi a explicar isto, a fazer uma análise, a ir ao BGG, ao Board Game Geek, a ver as outras definições na literatura, o modo como elas eram apresentadas, e foi um artigo que foi aceito e foi apresentado, e tenho algumas expectativas sobre este artigo e o eventual impacto que possa ter na área de investigação e na parte académica de jogos. Portanto, este foi uma pausa nas férias. Depois, lá está, foram férias, e as férias, no meu caso, foram aproveitadas também para jogar jogos a solo e para jogar muitos jogos em família. Também foram aproveitadas para ler. Andei a ler muitas coisas que tinha guardadas para ler, normalmente nunca há tempo, e nas férias aproveitei e consegui ler 3 livros inteiros dedicados a game design, que para mim foram muito importantes, e são livros dos quais eu também vou fazer vídeos, que já há bastante tempo que não faço aquela rúbrica dos livros, e eu sei que há pessoas que têm também interesse nisso, e é também uma forma de pessoal, não é? Quase egoísta, não é narcisista como este próprio vídeo é, porque estou a falar das minhas realizações, mas é um modo, depois de ler um livro, se fizermos um resumo, é sempre uma melhor maneira para consolidar aquilo que eventualmente aprendemos. Depois também no canal tivemos aqui muitos unboxings, que é normal, vou fazendo, vou abrindo, vou filmando, embora esse não é o foco do canal, mas tivemos uma conversa depois também muito interessante com o Sérgio Xavier, em que eu estive a assistir ao seu podcast do Ludopolis e tive a ideia de o convidar. Pensei logo que isto é muito interessante aqui para o canal também, para as conversas, para a nossa rubrica das conversas aqui, porque já falámos de alguns dos temas que são falados ali pelo Sérgio Xavier e as pessoas que ele convidou, pelo menos especialmente para os seus primeiros episódios, e acabámos por falar do lado sério dos jogos e daquilo que são as representações e de abordagens sociológicas, de como as minorias, como a representação, como a apropriação cultural, como os anacronismos históricos e a visão
que normalmente não é neutra da história, ou o modo como as simplificações são feitas nos jogos e acabam por criar depois muitos problemas sociais e históricos também, questões de igualdades de género, de direitos de minorias, todas essas coisas que tentamos abordar, que são coisas que são cada vez mais importantes e não devem ser descuradas na altura de analisar, criar ou trabalhar sobre jogos. Depois, tive aqui também um vídeo que andei a visitar a minha prateleira aqui atrás. Novamente, eu vou fazendo isto com alguma regularidade, porque aqui a prateleira é muito dinâmica, eu não tenho muito espaço aqui em casa, portanto esta é a minha estante principal, as outras coisas estão arrumadas em arrecadações e coisas do género, e em vários sítios que eu tenho, para poder, não conseguem estar com este ar exposto, mas estão guardados e acondicionados, portanto eu vou trocando sempre que preciso de me focar em alguns jogos, ou então também é um modo de ter aqui alguns dos meus preferidos, acaba por ser um modo de hierarquizar os próprios jogos. Portanto, foi um vídeo que andei pelos vários cubos aqui da estante, portanto é uma coisa que eu vou fazendo com alguma regularidade, provavelmente 2 por ano. Portanto, foi o mês de fazer isso. Depois fiz também um outro vídeo com os 5 jogos, com mais 5 jogos, que apesar de serem Eurogames ou semelhantes, acabam por ser imersivos ao contarem uma narrativa ou simularem bastante bem um certo tema, um certo contexto. E depois também 5 jogos com o mecanismo de ações simultâneas, que também é um mecanismo muito interessante, que é usado em alguns jogos de modo diferente e para objetivos diferentes, mas sendo que um dos principais é dar atenção ao jogo e reduzir também um pouco do tempo de espera. Portanto, mais 5 jogos que eu gosto e que acho que estão interessantes, que são bons jogos e que são interessantes no modo como está implementado o próprio mecanismo em causa. Por fim, neste mês de férias, aproveitei também para fazer um texto na minha coluna regular aqui do Diário de Leiria, da imprensa regional aqui de Leiria, e fiz mais um textozinho em que falo dos jogos de tabuleiro modernos e de algumas recomendações de jogos que as pessoas podem querer adquirir ou experimentar nas férias e depois com isso ter também boas experiências em família, com os amigos ou consigo mesmas. E, portanto, mais um texto que foi disponível, que saiu neste mês de agosto. E pronto, foram estas as atividades do mês, um mês com menos atividades, mas que eu acho que é importante aqui para o canal e também para a minha auto-organização do tempo dedicado aqui a esta parte da criação de conteúdos, de continuar a ter este espaço para tentar continuar a melhorar na medida do possível. Então vá, obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência e até breve.